Olá, pessoal! Na aula de hoje eu vou resolver o exercício 9 da lista de intervalo de confiança. Então vamos começar aqui, ó. Os dados a seguir correspondem ao diâmetro em milímetros de 30 esferas de rolamento produzidas por uma máquina. E aqui eu tenho o diâmetro de cada esfera, tá certo? Ou seja, eu tenho 30 valores observados aqui, medidos, né, nessas 30 esferas. Construa um intervalo de confiança a 95% para a média populacional de todas as possíveis esferas produzidas pela máquina. Então, resumindo, ele quer achar o intervalo de confiança para a média. Então, perceba que nesse exercício ele não forneceu a variância populacional ou desvio padrão populacional, tá certo? Só me forneceu os dados. Isso, né, é o mais comum aí que a gente sempre encontra, tá? E aí, pessoal, então com base, né, o que eu tenho de informação? O tamanho da minha amostra é 30, tá certo? Com base nesses dados aqui, nesses 30 valores observados, eu calculei a média deles, deu 151,87, tá certo? E calculei o desvio padrão da minha amostra, 9,71. Bem, como n é igual a 30 e o desvio padrão populacional ele é desconhecido, então eu vou trabalhar com a tabela T de student. E aí eu coloquei aqui então, o intervalo de confiança que eu quero é para a média populacional com 95% de confiança. A fórmula está aqui, é a média mais ou menos, né? Então, menos para achar o limite inferior, mais para achar o limite superior, o erro. E nesse caso, o erro nosso é da tabela T, tá certo? Vezes o desvio padrão amostral dividido por raiz quadrada de n, que é o tamanho da minha amostra. Bem, substituindo então esses valores aqui, eu tenho 151,87 mais ou menos, por enquanto eu vou colocar os dois aqui, T. O que eu preciso para consultar a tabela T? Eu preciso do N menos 1, então nesse caso nós temos 30 observações, 30 menos 1 dá 29 observações. E do alfa dividido por 2. Quem é o alfa? Né? Se nós estamos trabalhando com um nível de confiança de 95%, o alfa, que a gente chama de nível de significância, é de 5%, aqui 2,5%. Ou, né, como eu vou consultar lá na tabela, 0,025. Com essas duas informações, então, eu consulto o meu T. Então, lá na plataforma vocês têm a tabela T de student lá, tá certo? Então, aqui na coluna, eu vou consultar o alfa dividido por 2, que é 0,025, e eu vou na linha n-1, na linha 29. Então, quando eu vou na linha 29 aqui, 28, 29, 2,0452. 2,0452. Esse é o valor do meu T. 2,0452 vezes o desvio padrão que eu já encontrei aqui, 9,71 dividido por raiz quadrada de 30. E aí nós vamos ter então 151,87 mais ou menos o erro. Então vamos calcular o erro aqui. Aí eu vou usar o LibreOffice aqui, poderia ser uma calculadora, tá, pessoal? Então vou colocar igual, vou colocar 2,0452 vezes 9,71 dividido aí eu vou precisar saber como que é a raiz aqui quadrada, tá?
Deixa eu ver se é raiz ou se é SQRT. SQRT de 30. Tá? Deu erro porque ele não reconheceu raiz quadrada. Eu vou fazer a raiz quadrada antes aqui, tá? Ó, vou nas funções aqui. Matemática. Raiz. Recalcula a raiz quadrada de um número, né? Então é raiz mesmo. Eu pus SQRT porque eu coloquei em inglês, que alguns programas usam SQRT, de square roots, raiz quadrada, tá? Então é raiz mesmo. E aí, quando eu aperto igual, 3,6257. Eu vou aproximar com duas casas, 3,63, tá bem? Então aqui o nosso erro vai ser 3,63. E aí, para finalizar, então, o nosso intervalo de confiança para a média populacional com 95% de confiança vai ser igual. Vou fazer aqui na calculadora, tá? 151,87 menos 3,63 igual 148,24 e o outro agora é 151,87 mais 3,63 igual 155,5. Certo? Esse é o intervalo de confiança. Então, perceba o seguinte, a média populacional, né, ou seja, o diâmetro médio, né, populacional, ou seja, de todas as esferas produzidas por essa máquina, eu não conheço. Mas com 95% de confiança, eu posso concluir com base nessa amostra que esse valor está entre 148,24 e 155,50, tá certo? Esse aí é o intervalo de confiança para esses dados. Então perceba, né, que ele só deu os dados, eu com base nisso, com base no tamanho da amostra e sabendo que o desvio padrão populacional era desconhecido, eu precisei consultar a tabela T, tá certo, pessoal? Um abraço.